Oi, pessoal. Eu sou a Marina, bibliotecária da Escola de Comunicações e Artes da USP. Não sei se vocês já viram, mas nós temos um outro vídeo aqui no canal da Biblioteca da ECA que mostra a catalogação de um livro no nosso banco de dados aqui da USP, o Dédalus. O link está aí na descrição, depois vocês podem assistir. E hoje eu vou mostrar como foi feita a catalogação e registro no Dédalus de um filme. Esse filme aí, Matar ou Morrer, um western clássico com Gary Cooper. Vamos ver? Esse aqui é o registro já preenchido do filme Matar ou Morrer na interface de catalogação do nosso banco de dados. Né? Isso aqui é o que os bibliotecários enxergam e fazem, não é visível para o usuário, aqui que a gente insere os dados de catalogação. Eu vou mostrar o registro preenchido, eu não vou explicar como a gente faz para preencher, porque isso já está explicado no primeiro vídeo que a gente fez. Então, se vocês quiserem saber como é que a gente alimenta, como preenche esses campos, assistam o vídeo Catalogação no Dédalus número 1, sobre cadastramento de livros. O link está aí na descrição. Esse aqui eu só vou mostrar e fazer algumas explicações sobre como a gente preenche. Uma questão importante, algumas explicações que eu vou dar aqui, vocês vão observar, quem conhece catalogação, que não estão de acordo com as regras de catalogação do ACR2. Não estão mesmo. A gente faz adaptações, a gente procura atender à necessidade do usuário, não necessidade de cumprir regras de catalogação. A gente só usa rigorosamente a regra do ACR2 do formato MARC quando é indispensável, quando não tem outro jeito, porque a gente está num sistema com todas as outras bibliotecas e às vezes não tem como escapar. Por quê? Catalogação por ACR2 para material audiovisual, para filme e outros documentos audiovisuais não funciona, não é legal, não atende perfeitamente ao interesse do usuário. Então vamos lá. Aqui, 041, campo de idioma. A gente trabalha com códigos, né, de idioma. É claro que o usuário não vai ver o código, ele vê isso escrito. Observem que para filme a gente pode ter 3 dimensões aí de idioma. A gente pode ter a língua original, os diálogos originais do filme, a língua, o idioma das legendas e, eventualmente, um idioma da dublagem. Isso a gente encontra filmes. Antigamente, em videocassete, a gente às vezes comprava um filme já dublado em outra língua. Um DVD, eventualmente, os lançamentos em DVD têm uma versão dublada em português. Tudo isso é importante, tudo isso tem que ser registrado e cada um desses idiomas tem um subcampo dentro do campo 041. Tá? 044 é o campo código de país. Essa informação é muito importante para a catalogação de filme. É a informação sobre o país de produção do filme. É uma informação que o usuário precisa, que o usuário solicita. Tá? Muita gente, eu, por exemplo, usa o país de produção até como um critério para saber se quer ou não ver determinado filme. Né? Gosto de filme francês, não gosto de filme dos Estados Unidos e assim por diante. Então, é uma informação importante que tem muito a ver com o conteúdo, com a história do filme. Pessoas que estudam a cinematografia de um determinado país vão procurar pelo país de produção. Então, é muito importante. Se essa informação não constar no documento, ela tem que ser pesquisada e descoberta. Vocês observem aí que aqui não temos o campo 100, o campo de autoria principal, porque esse é um filme de longa-metragem que tem uma grande equipe realizadora e filmes são considerados obras coletivas. Embora a gente fale muito culturalmente do diretor, na verdade um filme é uma obra coletiva. E a regra é, no caso de obra coletiva, a gente faz a entrada principal
pelo título, não por um nome qualquer. Mas atenção, para esse tipo de filme, essa regra é correta, no meu entender. Mas ela não deveria valer para qualquer filme, porque existem filmes que são feitos por um único autor. Tá? Claro que não um filme do cinema comercial, que tem um monte de gente, mas eventualmente um filme experimental, ou um filme amador, um filme caseiro, ou mesmo esses trabalhos de artistas visuais, muitas vezes são feitos por uma única pessoa, que é o autor do filme. Não é nem o diretor, é o autor. Né? Toda a concepção do filme é dessa pessoa. Então, como regra geral, filme é obra coletiva, a entrada deve ser pelo título, isso não é bem verdade, isso é uma falha, né, das regras de, de catalogação. Aqui, o campo 245, o campo título. Tá? Aqui é extremamente importante a gente registrar o título original do filme. O título original é aquele que o filme recebeu em seu país original de produção. E o título brasileiro, o título que o filme recebeu para distribuição, ou no cinema ou em vídeo doméstico aqui no Brasil. Esses dois títulos são importantes. O usuário procura ora por um, ora por outro, e eles precisam ser registrados, mesmo que eles não constem do documento que a gente está catalogando. Se não tiver, tem que ir procurar. Tá? Aqui, a gente faz o seguinte: no campo 245A, a gente registra sempre o título original. A gente ignora aquela regra do ACR2 de título principal, que é extremamente confusa e não funciona bem para filme. A gente adota sempre, vamos usar o título original do filme, título que ele recebeu no país, em seu país original de produção, sempre no 245A. E no 245B a gente coloca o título de distribuição no Brasil. Isso é uma coisa importante. A gente padronizou dessa forma aqui para os nossos registros da ECA. Eu tenho um outro vídeo aí que eu vou deixar o link na descrição também, que eu entro em mais detalhes sobre essa questão de catalogação de filme. Depois, se vocês quiserem, vocês podem assistir. Bom, aqui no campo 245C é a indicação de responsabilidade. Aqui a gente vai inserir os nomes das pessoas que foram responsáveis pela criação desse filme. Aqui na ECA, a gente adotou como regra colocar sempre o nome do diretor, quando existe, né? Quando o filme tem um diretor. Tá? Sempre vai o diretor. Podemos, eventualmente, dependendo do filme, colocar outros nomes nesse campo. Por exemplo, se nós tivermos um professor da ECA que fez a montagem, ou iluminação, ou qualquer outra função no filme, a gente coloca o nome dele ali. Porque é nosso professor, nós temos aqui um curso de audiovisual, alguns dos nossos professores trabalham no cinema. A gente vai registrar o nome dessa pessoa. Isso, às vezes, também, dependendo do filme, pode ser interessante registrar outras funções. Por exemplo, um filme de animação, um desenho animado. Às vezes é interessante colocar o diretor de animação. Se é um filme musical, eventualmente se coloca-se o autor da música, o coreógrafo, esse tipo de leitura que a gente faz das funções de um filme. E a gente adotou também escrever em português. Direção Fred Zinnemann. A gente não coloca como aparece nos créditos, porque fica mais claro para o usuário se a gente padronizar e traduzir tudo. É mais fácil para quem está consultando, principalmente quando o filme é de um idioma que não é tão conhecido assim no Brasil. Né? Então, isso a gente adota como padrão, independentemente do que as regras de catalogação dizem,
que, a propósito, para essa parte de responsabilidade em filmes, são um pouco confusas, né? Então a gente ignora essas orientações do tipo o que aparece com destaque nos créditos, o que vem em primeiro lugar, porque às vezes os créditos de um filme são colocados em ordem alfabética, ou por algum critério comercial, vai primeiro o nome de quem tem mais poder, e o mesmo acontece na capa dos DVDs, no material que acompanha de divulgação, são critérios comerciais que não têm muito a ver com a importância daquela pessoa, daquela função no filme, e também não ajudam em nada o usuário da gente. Isso é uma decisão que a gente tomou e que a gente mantém. Aqui no campo 246, a gente repete o título de distribuição nacional, que já está lá no 246B. Aqui a gente repete para ter um melhor desempenho da busca da recuperação da informação. No campo 247, vai de novo, país de produção. Esse campo é visível para o usuário. Esse o campo que o usuário enxerga no registro. Depois eu vou mostrar o registro da forma que o usuário enxerga. Aqui o campo 260, aqui nós temos uma complicação, um conflito bem sério entre o que deve ser a catalogação de um filme e o que as regras de catalogação preconizam. É muito comum que se coloque aqui no campo 260, por associação com o livro, os dados de distribuição, que são associados aos dados de publicação de um livro, né? Então, isso é muito comum, a gente encontra em registros, em tudo que é parte, os dados da distribuidora, daquela empresa que distribuiu esse filme em DVD ou em vídeo no mercado brasileiro ou de outro país. Só que essa informação, para o usuário, ela não tem quase nenhuma importância. Às vezes, até o nome da empresa distribuidora garante um pouco uma informação sobre a qualidade. Tem distribuidoras que são melhores, outras nem tanto, mas não é todo usuário também que entende isso, né? Agora, o que é importante mesmo? O que é importante é o país de produção, a empresa que produziu o filme e a data de produção original do filme. Tá? Observem, esse aqui é um filme dos Estados Unidos, produzido em 1952. Isso é informação que tem a ver com o conteúdo do filme, que interessa para quem estuda cinema ou para quem quer ver um filme de 1952. Tá? Essa informação é importante. Observem que aqui embaixo a gente tem as informações de distribuição, que a gente coloca porque é obrigatório aqui no nosso sistema. Local não tem, ninguém sabe, você não encontra essa informação no documento, e data também não. Coloca-se uma data aproximada, mais ou menos essa aí, né? Anos 2000 e por aí. Isso aqui é uma informação completamente inútil para o usuário. O que interessa é essa aqui: país de produção, empresa produtora que tem responsabilidade sobre o conteúdo e data de produção. Então, dá para colocar isso no formato MARC? Dá. Coloca-se. Tá? É obrigatório colocar os dados de distribuição? Tá bom, a gente coloca também, mas sem esquecer o que é mais importante para o usuário, que tem a ver com o conteúdo, com a história do filme. Tá? Depois eu mostro como que fica isso para o usuário. Aqui a descrição física, a gente vai descrever o documento, que no caso é um DVD, muito importante colocar a duração, se é preto e branco ou colorido, e essas informações técnicas de padrão de cor, NTSC é um padrão de cor. Formato de tela também é importante, isso normalmente em DVD aparece, tá?
E o usuário, no início, quando a gente começou a catalogar DVD, a gente não colocava essa informação, mas a gente observou que os usuários ficavam procurando no próprio documento. Aí a gente passou a colocar, tem a ver com a forma que ele vai ver, o formato que ele vai ver esse filme, né, na casa dele. Aqui, esse campo, aqui no campo 500, infelizmente é um campo de notas, a gente coloca o nome da obra na qual o filme foi baseado, quando a gente encontra. Esse filme foi baseado num livro, num romance, e a gente registrou aqui nesse campo. Tem gente que procura por isso. Tá? Esse livro, não sei, desconheço, não sei se é um livro importante, mas a gente pode ter adaptações de autores importantes, adaptação de Machado de Assis, adaptação de Shakespeare, e as pessoas procuram. Então é muito importante registrar essa informação. Infelizmente, no formato MARC, a gente tem que registrar num campo de notas, não tem um campo específico para essa informação tão importante, mas ela deve ser registrada. Aqui no nosso banco de dados dá para recuperar também. Não é uma recuperação muito precisa, porque é notas, mas é possível recuperar sim. Resumo. Bom, resumo, idealmente é algo que o próprio catalogador deve fazer, de preferência assistindo o filme. Eu rio porque eu sei que isso é praticamente impossível na realidade de qualquer biblioteca brasileira, talvez do mundo. Mas, enfim, se for possível, se houver condições, esse é o jeito mais correto de fazer um resumo de um filme. Usar o resumo que vem na capinha do DVD, no material de divulgação, ok, às vezes é o que dá para fazer, mas pelo menos é bom tentar observar se esse resumo está correto, porque muitos são simplesmente errados, obedecem só critérios comerciais, não tem nada a ver de fato com o conteúdo do filme, não é uma informação boa para o usuário. É bom tentar dar uma olhadinha no filme, recorrer a fontes de informação mais confiáveis. Hoje tem bases de dados boas, né, que a gente consegue acessar na internet para fazer um resumo decentezinho. Se usar resumo de uma outra fonte, por favor, é bom colocar a fonte, né, de onde foi retirado esse resumo. Outra coisa, como aqui é uma escola que tem curso de cinema, curso de biblioteconomia, e o uso do filme muitas vezes não é para lazer, é para pesquisa, né, para uso didático. A gente costuma contar o final do filme, quando é possível, quando a gente vê, quando o final é relevante. Muita gente não gosta disso, mas é algo que se faz sim, porque às vezes no final do filme está a informação que vai fazer o usuário decidir se aquele filme é bom para ele ou não. Tá? Então, contar, né, se for possível mostrar visualmente no sistema que tem spoiler, ok, né? Mas é uma informação que se pode e se deve dar, se possível. Aqui no campo notas de idioma, que a gente repete aquela informação que já demos lá no 041 para ser visível para o usuário. Aqui esse filme tem o áudio original em inglês, tem legendas em português. Um pouquinho de cuidado com DVDs, que às vezes tem legendas uma quantidade enorme de idiomas. Não precisa colocar todos, coloca a legenda mais em português, óbvio, se tiver, ou outros idiomas mais acessíveis para a gente, tipo espanhol, inglês, francês. Né? Que isso pode não ser muito interessante para o nosso usuário brasileiro, mas eventualmente para o usuário estrangeiro pode ser interessante. Mas não precisa colocar tudo na legenda em coreano, em árabe, idiomas que são pouco conhecidos aqui no Brasil. Né?
Não precisa exagerar. Quando a gente dá muita informação também, o usuário se perde. Aqui os assuntos, campo 650, assunto tópico. Aqui na ECA a gente preenche esse campo, a gente atribui assunto ligado ao conteúdo do filme, até para filme de ficção, porque tudo tem um assunto, né? Claro que é mais difícil, né, a gente identificar o assunto de um filme de ficção. Tá? Muita margem à subjetividade, a interpretações que às vezes não são as melhores do mundo, mas enfim, é importante a gente indexar esse aspecto do filme também. Aqui na ECA a gente costuma colocar sempre o local onde se passa o filme. A gente tem esse assunto de cidades pequenas, porque tem muito filme ambientado numa cidade pequena e isso é importante, né, para a história do filme. A gente coloca os personagens principais. Aqui o personagem principal é o xerife, esse filme é um western. E aqui, esse assunto coragem, aí já é uma coisa um pouco mais polêmica. Aí já são assuntos mais subjetivos, que a gente corre muito o risco de errar. Esse tipo de termo a gente pode, deve indexar, mas precisa ter bastante cuidado, né? Talvez até conversar com um colega, você acha que isso tem a ver, se colocar no lugar do usuário, né? Aí, no caso, esse filme fui eu que indexei, eu entendi que um tema muito importante do filme é a coragem individual dessa pessoa, desse personagem que vai enfrentar bandidos, criminosos que ele não teria a menor condição de vencer, né? Mas pode ter outros assuntos também, eu optei por esses aí. O, Aqui tem um assunto geográfico também. Esse filme se passa nos Estados Unidos, a gente preenche também. Se tivesse o nome da cidade, no caso é uma cidade fictícia, a gente teria usado também, né? E o campo 655, gênero e forma, né? Filme aqui é a forma. Isso é um filme, não é uma novela, não é um concerto, não é uma ópera, não é um programa de televisão. É um filme. Tá? É uma coisa específica que as pessoas sabem o que é. É um filme de ficção, não é um documentário, é uma história inventada, criada por um roteirista. Tá? E ele tem um gênero que é bastante conhecido, que é o western. Gênero de filme, às vezes, é muito difícil para a gente decidir qual é o gênero do filme. A informação que vem nos materiais, em capinhas, em materiais que acompanham uma edição em DVD, por exemplo, muitas vezes é errada, muito discutível. Enfim, mas o western é um gênero que é bem documentado. A gente consegue encontrar até esse filme relacionado num livro, por exemplo, que, que fale sobre esse gênero western. Tá? Aqui nós temos o campo 700, que é entrada secundária de nome pessoal, onde a gente registra a equipe realizadora do filme com as suas funções. O diretor, o roteirista, o produtor, os atores, está todo mundo aí. Não todos os integrantes da equipe realizadora, mas os que a gente considera principais, mais interessantes. Somos uma escola de cinema, então é importante a gente fazer essa catalogação bem minuciosa. As pessoas procuram, eventualmente, por um nome desses da equipe realizadora. Por isso a gente registra todos no campo 700, que é o campo para busca, e esse campo ele é visível do, no formato de exibição para o público. Né? Existem outras opções para a equipe realizadora, como eu falei antes, até colocar algumas funções no campo 245C, na responsabilidade, tomando cuidado, né? Não vamos colocar muita gente aí, porque isso fica impossível de ler. Existe também no MARC um campo de notas para colocar equipe realizadora, se não me engano, é o campo
campo 508, deixa eu ver aqui, eu esqueci. O campo 508, nota de crédito, isso pode ser usado também. Às vezes a gente usa para nomes que a gente não acha tão importante recuperar, mas que, sei lá, de repente pode ser útil, né? Isso eu vejo muito em catalogação de filme, às vezes as pessoas colocam alguns nomes no campo 245C e os demais remete para esse campo de notas. A gente usa pouco porque o campo de nota não tem uma recuperação muito decente, né? Então a gente prefere registrar no campo 700, que é a busca é melhor. Agora, aqui nós temos os atores, a gente registra também os nomes dos atores, a gente chama de intérprete. No nosso sistema, coloca-se a abreviatura. Eu não gosto. Se eu pudesse decidir, eu colocaria por extenso. Né? Para que ficar criando códigos para o usuário que ele não necessariamente vai entender? Né? Embora a maioria seja bastante clara, né? Por que não escrever música ao invés de mus? Né? Enfim, tá? Mas o sistema foi definido assim. Atores também, claro, você não vai colocar o elenco todo de um filme, precisa decidir o que é mais importante, ver quais são os principais, obedecer também às circunstâncias locais. Às vezes tem um ator que é ligado aqui à escola por algum motivo, ou um ator brasileiro num filme estrangeiro, por exemplo. Então a gente dá esses destaques. De uma forma geral, 5, 6 nomes, tá bom. Né? Isso por uma necessidade como a nossa. Tá? Em outras bibliotecas, em outras circunstâncias, pode não ser tão interessante. Mas lembrem-se, o usuário muitas vezes procura pelo nome do ator. Tudo que ele se lembra é do nome do ator daquele filme que ele quer ver. Às vezes a pessoa esqueceu o título, não sabe o diretor, mas ela lembra mais ou menos do assunto e ela lembra do, do ator. Alguém poderia procurar esse filme da seguinte forma: aquele filme com o Gary Cooper, que ele é um xerife que tem que enfrentar uns bandidões. Tá? Então é muito importante a gente registrar o ator. E numa escola como essa que eu trabalho, às vezes pode ter alguém que vai fazer uma pesquisa sobre o trabalho de um determinado ator. Então, é uma necessidade importante. Agora eu vou mostrar para vocês como que esse registro aparece para o usuário no nosso banco de dados. Esse aqui é o registro que o usuário visualiza quando ele faz a busca no nosso catálogo, no Dédalus, por esse filme Matar ou Morrer. É isso que é o registro que aparece. Aqui nós temos tipo de material, DVD. Esse é um filme que foi lançado em DVD, o que a gente tem aqui é um DVD. Título original, o título brasileiro, o diretor. E aqui começam os problemas. Esse formato de exibição ele não é customizado para cada tipo de material. É um único formato para todos os tipos de material. E o que acontece é que às vezes fica meio estranho para registros que não são de livro. Que, por exemplo, nós temos imprenta para um filme que não é, né? É inadequado, não é o ideal. Mas, enfim, os dados estão aqui: país de produção, empresa produtora, data de produção e, a partir daqui, os dados de distribuição. O problema é que aqui deveria ter um sinal de pontuação para separar uma coisa da outra, ou então esse segundo conjunto de informações relacionadas à distribuição está em outra linha. Mas, enfim, isso não foi feito. Aqui, descrição física, notas, resumo, até aqui tudo bem. Assunto também é um problema, porque a gente preenche os campos assunto, 650, e gênero e forma, 655. E aqui para o usuário aparece tudo misturado, como se fosse a mesma coisa, e não é, são conceitos diferentes.
qualquer usuário de filme sabe que o western é um gênero, né? E quando aparece assim com etiqueta assunto, o que é que a gente pode imaginar? Que esse é um filme sobre o western, né? Porque assunto é isso, e não é. Isso é ruim. Na busca também a gente não consegue diferenciar uma coisa de outra, né? Isso é complicado para o usuário de filme. E aqui também a equipe realizadora aparece com essa etiqueta muito ruim de autor secundário e não aparece uma informação que a gente insere, que é a função de cada uma dessas pessoas no filme. Não aparece quem é o diretor, quem é o produtor, quem é o fotógrafo, o montador. Tá? Isso é bem complicado. Aparece todo mundo como autor secundário e a gente não sabe o que essas pessoas fizeram no filme. Isso, inclusive, nos cria uns problemas chatos com usuários que são professores nossos e que dirigiram ou fizeram alguma função importante num filme, porque eles vêm perguntar para a gente por que eles são autor secundário no filme que eles dirigiram, que eles montaram ou fizeram a fotografia. Né? Isso é um tanto quanto desagradável. E, bem, enfim, a informação está lá, ela foi inserida, mas não aparece para o usuário. Isso é bem ruim num banco de dados que tem filme. Até dá para ver, se a gente clicar aqui, ó, Campus Mark, aparece o registro tal qual ele foi inserido. Aí você vê, né, as funções. Mas isso, primeiro, usuário nenhum vai clicar aqui, né? Eles não sabem o que é isso. Segundo, quando a gente mostra, eles acham muito estranho, né? Deveria aparecer aqui para o usuário. Isso já foi solicitado várias vezes, mas infelizmente não foi possível fazer. Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários que a gente responde. Assistam os outros 2 vídeos sobre o assunto que a gente deixou link aí nos comentários. Muito obrigada pela atenção.